Teorias para maior produção de força rápida. Por que a pliometria, por que esse ciclo de alongar permite maior produção de força no encurtamento? Uma é, o alongamento aumentaria a energia elástica. Então, quando você alonga o músculo, aumentaria a energia elástica de todos os tecidos no músculo, né? O próprio tecido muscular, mas os tecidos não contráteis, tendão, fáscia. Aí lembra que a gente tem várias camadas de tecido conjuntivo, né? A fáscia mais externa, e você tem para dentro, ou seja, você tem epimísio, perimísio, endomísio, um conjunto de estruturas não contráteis, que são formadas por tecido conjuntivo, que contribuiria para essa produção de força na fase concêntrica. A participação reflexa dos fusos musculares, e agora um novo, que são propriedades ativas e passivas do próprio sarcômero, ou seja, aí nós estamos falando de alguma coisa dentro da célula e que, diferente desse primeiro mecanismo, que é um mecanismo que não envolveria energia, ATP, no caso do sarcômero, há tanto um componente ativo, com gasto de ATP, e também é um componente passivo, que não depende de ATP. O que é novo nisso aqui e muito interessante? Aqui nós estamos falando de músculo, ou seja, a estrutura do músculo envolve um monte de coisa, inclusive o tendão. Aqui não, eu estou falando da célula, eu estou dentro da célula falando de sarcômero. Então eu estou tirando todos os tecidos externos da célula, estou tirando, por exemplo, esse reflexo aqui, e parte desse mecanismo também é eliminado, pelo menos a parte que envolve os tecidos conjuntivos externos. Tendão, fáscias, não entra aqui. Então isso aqui é muito interessante. Então, ó, esse estudo, usando células isoladas do músculo esquelético de ratos, com uma técnica, essa técnica é uma técnica que tira a membrana da célula, é com célula isolada, você consegue eliminar inclusive a membrana da célula, então você passa a ter certeza que aquilo que está acontecendo é da membrana para dentro. Eles verificaram que tanto propriedades ativa, contratilidade induzida pela actomiosina, com gastos de ATP, mas também passiva dos sarcômeros, ambas contribuem para a maior produção de força. Os autores acreditam que essa proteína, a titina, que é uma proteína chamada de uma grande proteína gigante, ela representa mais ou menos 10% da estrutura sarcomérica. E a titina tem um punhado de funções, a gente vai falar dela, principalmente quando falar de flexibilidade. Ela não é uma proteína contrátil, mas ela interage principalmente com a actina, e ela teria uma função, para fazer uma analogia, parecida com uma mola. Não só isso, mas só para facilitar essa compreensão, ou seja, quando o músculo é alongado, se tivesse uma mola dentro do músculo, o que aconteceria? Ela geraria resistência quando você está puxando. Mas quando você para de puxar, o que a mola faria? Te traria o sarcômero para dentro de novo, né? A célula e os sarcômeros para dentro de novo. Então acredito que ela possa estar envolvida, principalmente no mecanismo passivo. E essa aqui é uma outra possível explicação, que também poderia ser por energia elástica das interações da actomiosina, da actina com miosina. Só para a gente imaginar como que seria a titina aqui embaixo primeiro, ó. Quando ela é alongada, ganharia em energia elástica e puxaria depois, tracionaria de volta sem precisar de gasto de energia. Aqui mostrando um sarcômero, né, só para relembrar, a titina aqui em vermelho, tá? Então você acredita que a titina teria função nisso, mas não seria a única, teria ação ativa também. Eles mostram isso usando uma droga que inibe a ação ativa do complexo actomiosina. O que eles vão mostrar aqui, tentando ser mais rápido? Quando eles inibem o complexo actomiosina, perde-se muito da força. Vou explicar a figura primeiro. Essa parte mais escura tem a força pela contração, só o encurtamento. Essa curva, essa parte em azul, tem a força quando é precedido por esse ciclo de alongamento. A força será
maior do que se você estiver só encurtando. Tá? Essa área aqui te dá uma noção do quanto de força. E o pico também. E aqui o que eles mostram é que quando inibiu o complexo acto-miosina, essa força ela caiu em 64%. A força do encurtamento só praticamente sumiu. Isso, né? Porque se você acaba com o complexo, a interação... Aliás, a droga ela não acaba com a interação acto-miosina, mas ela impede a ação ativa, o uso, por exemplo, de ATP. Então, quando usou essa droga, a força do encurtamento aqui ativa praticamente desapareceu, mas não só isso, essa força aqui também caiu muito quando eles comparam isso aqui em termos de amplitude, mesmo de área, ela é 64% menor que o grupo controle. Mas enfim, então mais ou menos essa é a lógica, né, de que o complexo acto-miosina ativo também participa, mas não só ele, né, porque há também aqui uma força passiva, ela é menor, mas ela não é nula. Então significa que há alguma coisa de ação passiva também, produzindo, contribuindo. Então, essa figura aqui dá uma dimensão para a gente que há uma participação com gasto de ATP, e essa aqui, quando eu tirei a interação acto-miosina e, portanto, o uso de ATP, ainda assim houve uma maior produção de força por outras estruturas, possivelmente uma possibilidade a titina. Então aqui eu vou falar para vocês dos fusos neuromusculares ou fusos musculares. Atividade reflexa. Como que a atividade reflexa poderia contribuir para esse ganho de força adicional? Bom, os fusos musculares são estruturas parecidas com isso aqui. São células encapsuladas, é uma estrutura complexa, não vou entrar nos detalhes. Eu cito aqui um artigo, acho que na frente eu coloco ele. Mas é uma célula com capacidade de perceber tensão no alongamento. Então, quando você alonga esse músculo aqui, esse estiramento ativa neurônios específicos, né, intracapsulares, que mandam uma informação para o sistema nervoso, e como é um reflexo, ele vem aqui na região espinhal. Então, você alonga o músculo, ele manda uma informação por aferência, faz-se comunicação neuronal aqui, e você tem uma resposta que volta fazendo com que esse músculo contraia. É a lógica do reflexo patelar. Vou mostrar esse videozinho aqui. O que o reflexo patelar serve? Bom, está no idioma que eu também não entendo. Deve ser alemão, não sei. Mas, vamos de novo aqui. Quando você acerta o tendão, essa musculatura alonga. E esses fusos vão perceber esse alongamento e vão mandar uma informação ao nível da coluna. Neurônios interpretam e mandam uma informação de volta fazendo o seguinte: fazendo esse músculo contrair para te proteger. Qual é a lógica? Como ele interpreta que esse músculo está sendo alongado e sob esse alongamento ele está correndo risco de rompimento, por exemplo, ele manda uma informação mandando o músculo contrair para proteger. Então, numa situação de saltos, como a gente está falando aqui, quando eu faço a fase de descida, eu vou ativar esses fusos, que por sua vez farão esse circuito, gerando uma força extra, até porque aqui a célula ela não é só uma sensora, ela também tem capacidade contrátil, então você teria uma força adicional para te ajudar. Então assim que os fusos poderiam contribuir. O artigo que eu citei ali é esse, é um artigo muito legal, ele não vai explicar só isso, ele explica muitas coisas sobre a propriocepção, recomendo muito a leitura, tem que ler com calma, que é um artigo bem grande. E aqui esse livro, aqui ele fazendo um resumo do que eu já falei.
né, que na fase excêntrica, e aqui ele está mostrando tanto o componente celular, então já se sabia, esse livro de 2014, já sabia que o próprio componente sarcomérico, e ele sinaliza a titina aqui, ó. Então você faz uma força de alongamento, essa aqui seria a posição basal, natural, neutra, e de repouso, e aqui sob uma ação de alongamento. Então tudo se alonga, inclusive a titina, ó. Pode ter uma contribuição importante na hora desse retorno, ou seja, após esse alongamento ela vai agir como se fosse uma mola ou um elástico. O tendão também teria uma contribuição no músculo. Então isso aqui seria o mecanismo pela energia elástica. E aqui ele está explicando o mecanismo dos fusos, que no inglês eles chamam de spindle. Esse aqui é um experimento citado neste livro aqui, muito legal. O que esse experimento mostra? Ele faz uma comparação entre pessoas que saltaram a partir da posição sentada e pessoas que fizeram o movimento de descida, então gerando pré-alongamento, seguido do movimento concêntrico. E aí o que eles têm aqui? Eles têm a produção de força, digamos assim, para a gente não confundir, mas é a força que a musculatura fez. E aqui ele está colocando a taxa metabólica, ou seja, seria uma medida de gasto de energia. E aí o que se percebe aqui? Que para uma mesma produção de força, o gasto de energia, a gente pode imaginar que ATP, foi menor para esse grupo e maior para esse grupo. Para a mesma produção de força, esse grupo gastou, ou essa pessoa, né, seja o que for, gastou menos energia do que esse grupo. O que ele está sugerindo aqui para a gente? Que parte dessa produção da força foi feita por mecanismos independentes de ATP. E aqui ele mostra que conseguiu-se produzir mais força. Veja que o limite para esse grupo foi aqui, e aqui produziu mais força. Então, um dos experimentos, há muitas, está no âmbito de teorias de explicação, porque boa parte das evidências são evidências que a gente chama de evidências indiretas. Esse é um caso, é uma evidência indireta. A gente não está vendo exatamente a força elástica, mas você consegue fazer algumas extrapolações, algumas interpretações. Mas ainda assim está no nível de evidências indiretas. Outra coisa interessante é que aqui é o ciclo do alongamento. No inglês eles usam muito essa sigla, né, SSC. Aqui é uma situação que não fez, aqui uma situação que fez, aqui uma situação que, né, você fez, quando eu digo fez, você fez o alongamento e depois encurtou, ou seja, você fez esse ciclo de alongar e encurtar, e o ganho, neste caso aqui foi de 14%, veja que aqui eles fizeram no supino. Então também você pode fazer, não é só para membros inferiores. Membro superior também dá para fazer no supino, desde que você siga a mesma lógica, né? No supino você faz uma, não consigo mostrar aqui, mas você faz uma descida e sobe na sequência sem pausar. Por exemplo, no caso, nesse exemplo aqui, eles fizeram com uma pequena pausa, menos de 1 segundo, e já teve alguma perda. Quando pausou mais de 1 segundo, a perda um pouco maior. O que ele está chamando de pausar? Você fez a descida no supino, não consigo mostrar, mas fez a descida no supino. No primeiro caso aqui, você desceu e subiu rápido. No segundo caso, você no final da descida do supino, você segurou um pouquinho, bem pouco, menos de 1 segundo, e aqui um pouco mais de 1 segundo. Ele está mostrando que, à medida que você vai sustentando, você vai perdendo esse benefício. Por que perde? Bom, particularmente penso que um dos principais fatores aqui é que quando você fica sustentando uma carga numa dada posição, você está usando energia, a musculatura vai fadigando, a fadiga é um processo, né? Você não fadiga no estalar de dedo, seu músculo vai fadigando até que chega um ponto e você fadiga completamente. Esse seria uma das explicações. Tem gente que fala que seria pela dissipação de energia elástica. Eu tenho dúvida porque se você pegar, por exemplo, um elástico e estender, se você sustentar ele por um tempo como esse, ele não perde energia, mas são as discussões que se tem.